O ano tá terminando e olhando pra trás, o 1 ano de podcast que começou lá em fevereiro e agora já em dezembro temos praticamente 1 ano de caminhada juntos, eu começo a olhar sobre os temas e tudo que o Mundo do Rô Podcast caminhou. Nós falamos aqui sobre pessoas que seguem fluxos de opiniões alheias e simplesmente não tomam posicionamento de nada. Nós falamos sobre inseguranças, falamos sobre amizades, falamos sobre consumismo, falamos de amor próprio, falamos de Madonna, falamos de Dia das Mães, falamos de moda, falamos de relacionamento, falamos de aborto, falamos de politicamente correto. Falamos sobre Portugal, falamos sobre nossas relações com nós mesmos, falamos de outros tipos de namoro, falamos de Silvio Santos. Contei um pouquinho sobre o que foi o podcast, falei de Setembro Amarelo, falamos de Anitta, falamos de eleição, falamos de novo de relacionamento, falamos sobre religiosidades. E o último episódio, que foi agora em novembro, falei sobre sociedade, sobre como que a mente humana anda um tanto quanto perturbada. E se você for ouvir todos os podcasts de novo e for voltar tudo aquilo que eu já disse aqui, vocês vão ver que o podcast do Mundo do Rô, ele sempre cria um ambiente de falar de relacionamento, de sociedade, de amor próprio, de se conhecer e de como as coisas vão interferindo como a gente vai andando pelo caminho. No mês de novembro eu tive de dar uma parada, por conta de situações que aconteceram, inclusive um processo de transplante capilar, onde eu tive de me ausentar alguns dias, fazer repouso e tudo mais. Então não deu para estar aqui presente com vocês. O começo do mês de dezembro foi também um pouco complicado, algumas coisas que eu precisava resolver, mas já estamos caminhando. O ano já está quase no fim. Já estamos quase chegando no Natal para já terminar 2024. 2024 foi um ano complexo. Foi um ano intenso em muita coisa, tumultuado em outras, muita coisa aconteceu ao mesmo tempo e muita coisa não aconteceu. Foram muitos planos que talvez eu e você fizemos e que não conseguimos desenvolver. 2024 parece que foi um ano de mostrar pra gente que nem tudo é no tempo que a gente quer. Eu imagino que 2024 foi um ano para nos ensinar a conseguir perceber que a vida não é única, que a vida não é isolada, que a vida não é apenas viver, que a gente precisa analisar e compreender o que existe ao nosso redor para conseguir viver, para conseguir dar passos e conseguir eh, avançar em planos, em sonhos, em projetos, em situações que a gente precise. Porque não necessariamente tudo que a gente faz precisa ser agora, precisa ser decidido hoje. Muitas vezes a gente precisa parar, olhar, dar como diz o outro, uma mudança de prisma, um tentar visualizar de uma outra forma para então tomar uma decisão. E talvez é nesse processo de parar, analisar e reconfigurar as coisas que 2024 fez. Fez a gente dar passos para trás, para olhar as coisas novamente e conseguir avançar. Profissionalmente, muitas pessoas fizeram grandes mudanças em 2024. Amorosamente, muita gente fez grandes mudanças em 2024. Mas muita gente simplesmente não conseguiu fazer tudo o que queria, mas também fez muita coisa.
Porque muitas vezes a gente também se cobra no que a gente não fez porque a gente não fez o que a gente queria, mas a gente fez coisas, a gente produziu coisas e a gente caminhou. A gente não ficou simplesmente sentado esperando o tempo passar. A gente só talvez não fez necessariamente o que a gente planejou, mas fizemos coisas. E eu acho que 2024 veio para mostrar pra gente que nem sempre um dia produtivo é que a gente fez necessariamente o que a gente tinha planejado, mas a gente fez o que precisava ser feito naquele dia. Às vezes a gente precisava ter aquela conversa que a gente não planejou, mas que conseguiu acontecer. Às vezes a gente conseguiu organizar aquele armário que estava com aquela bagunça, mas que não era sobre só organizar o armário, era sobre jogar fora memórias, lembranças e objetos que estavam ali pesando. Às vezes não era o dia de fazer aquela caminhada, ou de fazer aquela ligação, ou de passar naquele lugar que você sempre quis experimentar aquele doce, ou tomar aquele drink. Mas às vezes aquele dia fez com que você tomasse coragem para ir naquele lugar. Então não é sobre às vezes fazer o que se precisa de planejado, mas fazer o que precisa ser feito. A gente precisa aprender a se cobrar menos e perceber os pequenos passos que a gente vai dando no dia. Conseguir perceber o que a gente consegue avançar, mesmo que não parecendo que está avançando, mas estamos avançando. Toda escolha que você faz e toda escolha que você deixa de fazer, ela gera uma consequência. Ela gera um passo, ela gera um propósito. E tudo isso faz com que você avance. O lado para onde você vai avançar não importa, mas você está avançando. Você está seguindo, você está caminhando, você está indo adiante com a sua vida. 2024 foi um ano onde eu comecei a perceber e consegui perceber sobre amizades, sobre relacionamentos, sobre relações familiares, sobre relações de trabalho. Eu consegui refletir sobre muita coisa, inclusive com vocês aqui. Consegui, através do Mundo do Rô Podcast, me expressar e conseguir entender melhor, inclusive questões minhas. Porque é aquilo, é trazendo coisas para vocês que muitas vezes eu acho respostas para coisas para mim mesmo. Porque o podcast que eu faço, a intenção é essa. É através dessas conversas, através desses diálogos que a gente traz aqui, trazer soluções, trazer às vezes uma lâmpada que acende na cabeça para algo que você às vezes não estava pensando ou não conseguia achar solução. Muitas vezes a gente precisa ouvir uma opinião diferente para conseguir olhar para alguma coisa e ver o resultado daquilo, ou conseguir achar a saída de um lugar onde está tudo escuro. Às vezes precisava daquele flash de luz, às vezes precisava de alguém simplesmente empurrar você para um lado que, pronto, já estava a saída ali. E 2024 ele fez isso com muita gente, principalmente comigo. Ele mostrou, ele guiou, ele empurrou, ele segurou, ele acendeu luz, ele fez muitas coisas que eu pude parar e perceber que, ok, talvez a gente não esteja tão mal assim, mas talvez o que a gente esteja pensando em fazer não é necessariamente o que a gente precisa fazer. Talvez eu precise, e você também, repensar muita coisa. Quem sabe a gente possa, agora em 2025, conseguir refletir sobre essas coisas. Quem sabe não seja agora o momento de fazer essa retrospectiva. E não estou dizendo que será o último podcast do ano. Talvez seja. Não sei. Não vou planejar até o fim do ano as coisas. Quero começar a pensar para o ano que vem. Quero começar a pensar sobre ideias e propostas para trazer aqui para vocês coisas diferentes. Vocês podem comentar comigo nas redes sociais. Vai lá, @rodrigirão15. Comenta no Instagram, comenta no X, comenta no Threads. Abre lá o e-mail. Enfim, por onde vocês quiserem. Vamos trocar ideia. Vamos construir um 2025 diferente.
Vamos conversar, vamos tentar entender o que que a gente pode trazer para o mundo do podcast que seja importante para você. Então, essa é uma breve retrospectiva do mundo do Rô 2024. O ano está acabando, hoje é dia 11 de dezembro e nós estamos por aqui. Até breve!